R$ 1.518. Esse é o salário mínimo atual no Brasil e a maioria dos brasileiros sobrevive com esse valor. E a pergunta que fica é: como é possível sobreviver com esse valor, tendo que pagar aluguel, comer bem, ter dignidade e às vezes ainda guardar um pouquinho? Vamos começar com os números. Segundo as estatísticas do Diese, o salário ideal para uma família de 4 pessoas seria de aproximadamente R$ 7.229,32. Mas a gente sabe que a realidade é outra. Hoje, mais de 38 milhões de brasileiros sobrevivem com R$ 2.600, que é o caso aqui de casa também. Esses dados mostram que não é uma luta só por dinheiro, é por dignidade, é por saúde mental e também é por paz. Agora que você já viu esses dados, né? Agora que a gente já sabe aí o nosso cenário atual, como que nós estamos inseridos aí dentro da nossa realidade, a gente pode dar alguns pequenos passos para conseguir se virar aí dentro desse jogo chamado vida. Eu desenvolvi o que eu chamo de plano de sobrevivência inteligente e ele é dividido em 5 pilares e eu vou contar agora para vocês como que eu faço a minha organização para realmente conseguir me manter aí nesse jogo da vida com apenas R$ 2.600. Primeiro pilar é ter consciência de todos os seus gastos, gastos fixos, gastos variáveis, gastos com imprevistos. Então, a gente precisa montar o nosso orçamento. A gente precisa saber quanto entra e a gente precisa pegar esse valor que entra e dividir nas categorias aí da nossa vida, seja saúde, seja alimentação, seja moradia. Então, você precisa saber de todas essas informações até nos mínimos detalhes. Geralmente, lá na metade do mês, eu já faço essa organização de como vai ser o meu mês seguinte. Então, eu pego, coloco lá todos os valores que eu vou precisar dispor. Por exemplo, para uma compra de mercado, eu estabeleci lá o meu teto de gastos de R$ 800. Então, eu sei que desses R$ 2.600, eu vou tirar R$ 800 para fazer a compra de supermercado. Então, já vou lá na minha planilha e já deixo anotado. Esse é o meu valor base para gastos mensais com alimentação. Então, fica tudo lá. E esse valor de R$ 800 que eu já falei para vocês, não contabiliza carne, não contabiliza também o valor de hortifruti, né? Que eu já mostrei para vocês em um outro vídeo aí, como que eu faço essa organização. Mas esse valor de R$ 800 são os produtos de mercearia que dá super para um mês e às vezes ainda sobra, né, de um mês para o outro. Essa divisão me facilita ter uma visão macro sobre tudo que eu preciso. Segundo pilar é ter uma alimentação funcional. Aí eu sei que eu também preciso comprar alimentos que vão me proporcionar ter essa alimentação funcional, tanto para mim quanto para os meninos, quanto para o João. Então eu já faço ali a minha organização, sabendo que eu não vou gastar com iFood, eu não vou gastar comprando lanchinhos na rua. Então eu sei que a minha alimentação ela vai ser funcional, porque eu vou preparar lá o meu primeiro pilar para que isso aconteça aqui e eu não precise tirar o dinheiro que eu não tenho para poder gastar com coisas diferentes do que já está ali dentro do meu orçamento. Terceiro pilar é ter controle emocional com o seu dinheiro. Sabe aquelas pessoas que gastam compulsivamente? Sabe? Ela tá triste, ela pensa, vou gastar porque eu preciso extravasar. Ou ela tá muito feliz, ela gasta também porque ela pensa, estou muito feliz, preciso comemorar. E assim vai sendo um ciclo vicioso de gastos compulsivos, compras compulsivas, que não eram necessárias naquele momento, mas que a pessoa faz para ela poder extravasar alguma emoção que ela tá tendo ali no momento da vida dela. Então, como que a gente faz para compensar esses gastos que às vezes nesses primeiros momentos dá uma sensação de super felicidade, né? Porque você conseguiu algo que você queria muito. Então, a gente precisa aprender a se controlar. E como que a gente faz isso? Eliminando os gatilhos que faz a gente ter esse comportamento. Então, tem gente que apenas tirando os aplicativos do celular, por exemplo, iFood, Shopee, Shein, esses aplicativos que fazem você entrar, às vezes não tá nem precisando das coisas, mas só de você entrar lá, você já sente uma vontade enorme de comprar. Às vezes tem gente que vai precisar de uma ajuda psicológica, mas às vezes se esse não for o seu caso, só de desinstalar o aplicativo já pode te ajudar muito a controlar aí esses gastos. Então, a dica importante é, se você quer comprar alguma coisa para você, coloca lá na sua lista de desejos, que aí automaticamente você vai conseguindo visualizar
junta o dinheiro e quando você tiver o dinheiro completo, você vai lá e compra esse produto que você estava querendo tanto, que realmente vai ser assim muito mais satisfatório. E quando é algo que realmente é importante, a gente vê valor. E o quarto pilar é você começar a sua reserva de emergência. E quando eu falo começar a reserva de emergência, eu não tô falando para você começar com R$ 1.000, com 2.000, com 3.000, não. Mas é você começar ali com 20, com 30, com R$ 50, para você ir ensinando o seu cérebro que isso é importante para você, que faz diferença no seu futuro. Então, criar esse colchão financeiro, que eu falo, né, que às vezes é para uma emergência, para comprar um gás, primeiro que seja, porque eu comecei assim, separando o dinheiro e o valor que eu tinha dado para comprar apenas um gás. Então, comece pequenininho e com certeza você vai ver que aos poucos vai crescendo muito. Já viu aquele ditado que de grão em grão a galinha enche o papo? E a gente sabe que é muito verdade. Porque às vezes a gente não valoriza ali os R$ 10 que está sobrando, a gente acha que não tem valor nenhum, mas somados esses 10, depois mais 10, depois mais 10, depois mais 10, gente, faz um valor que faz diferença para você no seu orçamento. Eu não sei se vocês já passaram isso na infância de vocês, mas eu lembro perfeitamente de quando a gente era pequena, que o salário da minha mãe caía, mas do meu pai, e só dava para pagar as contas. E se fizesse as compras e acabasse algum item lá no meio do mês, a gente ficava até o próximo mês sem aquele item disponível ali. Por exemplo, alho. Acabou o alho, então vai cozinhar com cebola. E hoje não, hoje a gente tem essa facilidade de acabou, então você vai lá no supermercado e compra, né? Então começar a construir a sua reserva de emergência bem aos pouquinhos vai super facilitar a sua vida. Então eu consigo fazer esse controle usando apenas a minha planilha. Eu sei exatamente o que entra, o que sai, o que tem guardado. Se você tiver interesse também em adquirir ela, ela vai ficar aqui embaixo no link da descrição. Então ela é um valor super simbólico, gente, só R$10,90. E aí você consegue ter acesso a tudo isso também. Ela faz o controle automático de tudo que você gasta, de tudo que entra, de tudo que você guarda. E você consegue ter um controle muito melhor. O quinto e último pilar é você buscar uma fonte de renda alternativa. Porque viver com o valor de R$ 2.600 mensais é apertado. Então, se você quer construir uma reserva mais rápida, ou se você quer guardar mais dinheiro, ou se você quer realizar um sonho que você tem, você vai precisar, você pode criar essa fonte de renda alternativa com opções que não exigem que você tenha um investimento inicial. Às vezes, se você cuidar de uma rede social, porque você vai precisar apenas do seu celular, ou às vezes você criar uma arte ali no Canva, porque se a gente quer construir algo muito mais rápido, a gente não pode depender apenas do nosso salário ali. A gente sabe que tem que correr atrás de uma outra forma. Sabe aquela coisa de, eu quero crescer, mas eu quero continuar aqui no mesmo lugar que eu tô, fazendo o meu trabalho, fazendo da mesma forma. A gente não cresce, a gente não sai do lugar, a gente fica estagnado. Então, buscar uma fonte de renda alternativa vai fazer muita diferença. Se você tiver ali R$ 20, também dá pra você começar a vender um doce no seu serviço, um brigadeiro, qualquer coisa que seja. Gente, eu sei que é cansativo, mas é gratificante. Às vezes eu me sinto super cansada de ter que fazer várias coisas durante o meu dia, porque vocês sabem que eu trabalho CLT também. Mas, além disso, eu também faço trabalho para as redes sociais, eu cuido de empresas também. Eu sei que se eu ficar fazendo a mesma coisa, sempre monótona, sabe, sem procurar, sem me movimentar, eu sei que as coisas não vão acontecer. R$ 2.600 não é muito, né? Mas a gente precisa ter coragem também de fazer outras coisas que vão ajudar aí a gente a construir um futuro mais próspero. E eu posso ser a primeira pessoa da minha família que vai fazer diferente, né? Que vai fazer a diferença. E se eu venço, outras pessoas que estão ao meu redor também vencem junto comigo. Os meus porquês e os meus porquês, eles têm rostos, eles têm sorrisos. E eu tento não me abater com as adversidades da vida, porque eu não amo trabalhar de madrugada. Eu não amo perder as minhas noites de sono, eu não amo ter uma rotina inflexível, mas mesmo assim eu sei que isso é por um propósito maior e que em algum momento da vida eu vou ter uma recompensa, sabe? Às vezes pode não ser agora, mas eu sei que as coisas vão acontecer também. Se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever no canal, deixa o seu gostei também. E se você quer comprar planilha para me apoiar, como eu falei para vocês, ela é só R$10,90 e tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Você consegue comprar, só fazer uma cópia para você, tá tudo bem explicadinho lá e vai facilitar muito aí a sua organização também. Espero muito que vocês tenham gostado. E só para finalizar, se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo qual é o valor que você tem aí para passar o mês. Eu vou adorar saber. Até o próximo vídeo.